Paz de Cristo, irmãos. Gostaria de falar alguns versículos aqui, alguns textos, algumas compreensões sobre o porquê que nós, pré-tribulacionistas, nós sabemos que a igreja não passa pela tribulação. Eu até entendo seitas que dataram o retorno de Cristo, né, falsas, apenas especulações, usando numerologia ou interpretações totalmente descontextualizadas, né, sobre o tema, e até entendo. Agora, eu não sei como pregadores de renome afirmam que a igreja passa pela tribulação. Primeiro que a igreja ela é a noiva de Cristo. Agora imagine só, um noivo que se preze não deixaria a sua noiva no momento onde ela mais precisasse. Em se tratando de Cristo, então, nós não podemos nem cometer esse tipo de blasfêmia. A questão de muitos amilenistas ou pós-milenistas afirmarem que sempre houve tribulação, então 7 anos de tribulação, ou não seria essa contagem exata de 7 anos de tribulação, continuaria tendo tribulação até o retorno de Cristo. Primeiro que o erro de muitas igrejas assim nesta linha de pensamento, e algumas igrejas reformadas, elas não fazem distinção entre Israel e igreja. O próprio apóstolo Paulo faz, e no comecinho do capítulo 9 de Romanos, e no capítulo 11 de Romanos, então, o apóstolo Paulo dá um show ali com relação à distinção entre Israel e igreja. Em Atos 15:16 fala que o Senhor, depois de cumpridas estas coisas, ou seja, todo o tratamento com a igreja, ele vai voltar e restaurar o tabernáculo caído de Davi. Em Atos 1:6, quando os discípulos perguntam, será este o momento em que o Senhor restaure o reino a Israel? O reino sacerdotal, onde Israel falhou, e então Deus levanta a igreja. Em Romanos 11 fala claramente isso, a não ser que nós rasguemos Romanos 11 da Bíblia. Aí o Senhor Jesus então diz para os discípulos, não vos compete saber ou discernir tempos, épocas e estações que Deus reservou. Jesus não falou que não haveria o reino restaurado a Israel. Falou que não competia aos discípulos entender isso naquele momento. Então deve-se haver uma distinção. Mais de 2.700 vezes na Bíblia o Senhor se refere ao Deus de Israel. Romanos 11, 25, 26, o Senhor fala que depois que entrar a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Israel e igreja hoje pertencem a um só Senhor, dois povos em um, porém em situações distintas quanto à profecia bíblica. Israel então vai ter que reconhecer o Senhor Jesus como Messias. Nós vimos isso lá em Mateus 23, do 37 ao 39, onde o Senhor então, ele lança palavras de maldição pela rejeição no capítulo 23, 8 ais. No capítulo 24, no capítulo 23, 39, o Senhor diz que não me vereis mais até. Então é uma perspectiva de retorno e de restauração, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. No capítulo 24, o Senhor então diz que o templo seria destruído. E já dá orientação para os discípulos, pelas 2 ou 3 perguntas que eles fazem, quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. O Senhor Jesus então, do versículo 4 ao versículo 14 de Mateus, ele começa a dar orientação sobre o princípio das dores e de uma gama enorme de falsos profetas e falsos mestres que se levantariam. O apóstolo Pedro fala como seria nos últimos dias, lá na segunda carta, no capítulo 2, verso 1 a 3, que movidos por avareza fariam comércio das pessoas, com palavras fictícias. Nada muito mais parecido do que os dias que nós estamos vivendo, numa massa de falsos profetas. Capítulo 4, versículo 4 ao versículo 14 de Mateus se refere ao princípio das dores. No versículo 15, se no versículo 2 de Mateus 24 o Senhor Jesus fala que o templo seria destruído, e no versículo 15 ele já fala de uma personalidade que se assentaria no templo, do que falou o profeta Daniel, e esse que o profeta Daniel falou é que faria aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Uma semana na profecia bíblica são 7 anos. Isso nós vemos, por exemplo, lá em Daniel 12:6, Apocalipse 11:3, 12:6, que se refere, por exemplo, metade dessa semana, 1260 dias ou 42 meses, que são 3 anos e meio. Quando o Senhor Jesus fala, lá em Mateus 24:15, quando, pois, virdes, não é assim, vocês lembram aquele que se assentou no templo e profanou, que seria Antíoco Epifânio, que ofereceu um porco dentro do templo de Salomão? Não.
Esse Antíoco Epifânio viveu há mais de 150 anos antes de Cristo. Jesus lança como algo futuro. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda. O anticristo, um chefe global, queria unificar os povos, unificar as religiões, unificar a questão monetária, unificar a questão dentro das redes sociais. Apocalipse 17, 12 e 13. Quando então nós vemos tudo isso acontecendo, né, e aí ele se assenta no templo, eu estava lembrando disso, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fora o próprio Deus, que seria o anticristo, aclamado pelos povos, pelas águas, né, porque a besta que emerge do mar, Apocalipse 17:15 vai mostrar isso, que o mar são povos, são línguas, são nações. Ele emerge aclamado das nações, porque com a marca, com o 666, que é um sistema unificado, ele vai resolver muitos problemas da sociedade. E Apocalipse capítulo 13, verso 3 e 4, Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14, ele é aclamado por meio dos sinais que são feitos. Apocalipse 16, ninguém pode comprar ou vender se não for então esse chip inserido. Nós estamos vendo tudo isso, gente, pelo amor de Deus. Então esses 7 anos que restam agora, que vai dar início a partir do momento do Tratado de Paz assinado, e os judeus com o Sinédrio reerguido desde 2004 e 2007, eles já esperam por um líder, por um governante mundial, que seria um chefe, um príncipe. Quando diz um chifre pequeno, lá em Daniel 8:9, que a partir Alexandre o Grande, depois os 4 generais de Alexandre o Grande, depois um chifre pequeno, que seria o anticristo, provavelmente da linhagem da Grécia, a União Europeia. Esse chifre é reino ou poder, ele sobe ao poder, e aí os judeus já estão esperando, estão se congregando em massa em Jerusalém para a chegada do Messias, do falso Messias. E Jesus diz assim: antes que venha o verdadeiro é necessário que venha o falso, porque os judeus serão enganados por um falso tratado de paz, lá em Daniel 2:43, e se ligarão por meio de casamento, mas não se ajuntarão de verdade, porque ferro não se mistura com barro. Serão enganados. Apocalipse 6:2, ele recebe um arco e uma coroa e sai para vencer, mas resolve na diplomacia, porque ele tem uma coroa, poder, e um arco, mas sem a flecha, só na diplomacia. Ele sai vencendo e para vencer. No capítulo 13, na realidade já no versículo quando seguem-se os cavalos do Apocalipse, branco, e aí tem as cores dos países muçulmanos, Tratado de Paz, depois o rasgado do Tratado de Paz, uma guerra, depois a depressão, da fome e a morte seguida do inferno nos países muçulmanos. Todo um engano contra Israel. A tribulação é para a nação de Israel, porque no capítulo 12 de Apocalipse, Israel então vai reconhecer o Messias. Eles vão lembrar de Jesus, que há 2000 anos atrás anunciou o reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus e restaurar a comunhão que se havia perdido lá no Éden, e que colocou a nação de Israel para ser uma nação sacerdotal e abençoadora para todos os povos, lá em Gênesis 12:3, quando o Senhor escolhe Abraão. Só que Israel falhou. Então o próprio Deus veio e se sacrificou por nós e colocou a igreja na terra para anunciar o Evangelho. Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. O anjo falando para Daniel, que era um judeu, e a cidade santa, que era Jerusalém. A igreja não foi mencionada nas primeiras 69 semanas e não é mencionada na 70ª semana, os 7 anos de tribulação. O Senhor Jesus se apresenta em Apocalipse capítulo 2, capítulo 1, capítulos 2 e 3. Advertência às igrejas. E no capítulo 4, João ouve uma voz do céu chamando ele como de trombeta, e ele vê uma porta aberta no céu. João representando a igreja. A igreja será resguardada desse período de tribulação, onde diz em Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra para experimentar os moradores do planeta. 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 5:9, Romanos 5:9, toda a compreensão de que o Senhor vai levar antes de descerem as águas do dilúvio, o Senhor guardou Noé e sua família. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor tirou Ló e a sua família da destruição.
sempre houve tribulação, mas a tribulação de 7 anos que acontecerá em breve é Deus derramando a sua ira sobre o planeta. E a sua noiva e a sua igreja, então, estará guardada, será levada para o céu e lá passará pelo tribunal de Cristo, que é o Bema, para recebimento de galardões, segundo Coríntios 5:10, e pelas bodas do Cordeiro, onde haverá o casamento. E no final dos 7 anos de tribulação, a igreja volta com Cristo, Apocalipse 19:7, para a instauração do reino milenar. Para a igreja estar ali com Cristo como a sua noiva, como a sua esposa, e a nação de Israel como uma nação sacerdotal já totalmente restaurada dentro das 7 festas, que a última festa lá de Levítico 23 é a festa dos tabernáculos, onde uma festa anterior será o dia da expiação do arrependimento em massa dos judeus, e clamarão então pelo Messias, e aí se cumpre a promessa do Senhor feita aos patriarcas. Amém? Deus abençoe. Se você faz parte da Igreja de Cristo, do Eclesia, do ajuntamento de cristãos verdadeiramente dirigidos pela palavra, pode então ter a confiança de que você estará guardado da hora da aprovação que há de vir sobre toda a terra. Deus abençoe. Inscreva-se no canal para que a gente possa divulgar mais pregações voltando ao Evangelho em defesa da fé. Deus abençoe.